Muita alegria que estamos de volta para os nossos estudos das quintas-feiras. Nesse momento, nós damos boas-vindas para todos os nossos amigos que também se encontram conectados através da internet, via a nossa rede Amigo Espírita. Como também abraçamos aos nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a todos aqueles amigos da FEAC que estão acompanhando através do nosso site, ou mesmo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, que todos nós sejamos felizes nessa noite e que Jesus possa nos oferecer aqueles ensinamentos de que tanto necessitamos nesse momento do nosso aprendizado. Bom, gente, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa atividade das quintas-feiras. Livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857. O livro é dividido em 4 partes, e nós estamos trabalhando a segunda parte no capítulo 3º, que é intitulado O Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Nosso tema hoje é No Instante da Morte. Na última semana, o nosso tema foi o depoimento de uma morta. Foi isso? E nós contamos um pouquinho de como foi a desencarnação do Espírito Maria de São João de Deus, aquela que foi a mãe de Chico Xavier. Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e nós vamos trabalhar com a questão de 161 a 163, porque mais à frente nós vamos reconectar com o estudo da semana passada, com o depoimento da Maria Xavier. Pode ser? Inicialmente eu peço desculpas até aos nossos amigos internautas, porque houveram algumas manifestações na última semana que pessoas estavam expectantes que a gente trabalhasse apenas com o Livro dos Espíritos. E aí a gente já avisa para os nossos amigos que a base do nosso estudo é o Livro dos Espíritos mesmo. Mas a dinâmica do nosso trabalho a cada semana nos impõe ou favorece para que a gente possa trazer outros elementos para enriquecer o estudo. Então, obviamente, dentro do contexto do estudo. Quem se sentir um pouco perdido, que normalmente a gente tenta fazer para que não aconteça, mas a gente acaba convidando também para acessarem os vídeos quando chegarem em casa. Vocês vão encontrar disponibilizado na Rede Amigo Espírita, no playlist do Livro dos Espíritos, como também no site da FEAC, que é www.feac.org.br. No cabeçalho tem palestras, aí vocês vão localizar, é muito fácil. E lá está distribuído por programas. Temos lá Cartas de Paulo, Apocalipse e o que é o foco aqui da nossa discussão, Livro dos Espíritos. E até aproveito para fazer uma propaganda para vocês dizendo que lá tem vídeos e tem áudios. Então quem quiser baixar o áudio para colocar no computador, nos equipamentos, né, no celular, para ouvir em trânsito, fazendo caminhada, pode baixar o áudio lá, que estão todos disponibilizados, tá? É público, não se paga nada a não ser a conta da internet, que a conta de luz, né? Ou o equipamento que vocês vão ter que comprar, porque aqui o nosso trabalho é todo gratuito, né? Bom, gente, vamos lá. Questão 160 foi trabalhada semana passada. O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinham por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Vou ficar por aqui que a resposta é extensa.
Pergunta 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Conseguiram acompanhar a pergunta? Então, aqui, só para ajudar, para quem ainda está pensando no trânsito ou pensando no que ficou em casa. Na morte violenta ou acidental, está definindo que é uma morte repentina. Essa é a questão. Aí, por isso é que o texto vai dizendo, os laços ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças. Então, a separação do espírito do corpo, né, no caso a alma, e o cessar da vida orgânica acontecem no mesmo instante? Lembram que a gente trabalhou aqui na última semana que existem desencarnações que vão acontecendo gradativamente? Na doença ou na velhice, os laços que prendem o espírito ao corpo físico vão se enfraquecendo, vamos dizer assim, só para a gente entender. E isso vai acontecendo lentamente. A questão é outra, é quando se dá de uma forma abrupta. Enfim, morre o corpo e ao mesmo tempo o espírito se deslinda, se desprende? Resposta: geralmente é assim. Mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Olha que interessante. Então, o instante que os separa. Separa o quê? Separa a alma do corpo físico. Não é isso? Esse instante é muito curto. Há a desencarnação, não é? Por esse processo abrupto. Então, ter a ideia que acontece ao mesmo tempo é didático. Mas pode ter, vamos dizer assim, uma fração de tempo, mas ela é curta. Ela não tem uma duração muito extensa. Então, por isso que ele está dizendo, geralmente é assim. Quando os espíritos falam geralmente, é porque não podemos afirmar de uma forma categórica que acontece assim. Porque vai depender de cada caso, vai depender da situação, vai depender do espírito que está desencarnando. Eu estou me recordando aqui, eu sempre uso, e olha que vai fazer anos, eu sempre uso alguns recursos, né, porque a gente não tem muitos, mas eu gosto do recurso. Vocês já assistiram aquele filme Do Outro Lado da Vida? Gente, quem não assistiu, não perca. Deve já estar passando na sessão da tarde na Globo. Vocês assistiram ou não? Com Patrick Swayze, né? E a Demi Moore. Olha para você ver, Demi Moore era novinha na época. Hoje ela já está quase desencarnando como eu. No livro Do Outro Lado da Vida, tem algumas cenas de desencarnação. Se não me engano, são 2 ou 3. E em todas elas, as 2 cenas, aliás, são por acidente. Né? Uma, o indivíduo foi atropelado. Teve 2 atropelamentos com desencarnação. E tem uma outra cena que o indivíduo desencarna, porque uma janela, né, uma janela cai por cima do indivíduo, o vidro introduz no corpo dele e ele desencarna. É interessante, porque no filme, essas 3 cenas, o diretor, né, ele foi muito inspirado, porque há a desencarnação e demora um tempo, alguns segundos, né, para que comece a se desdobrar a cena do espírito se desvinculando do corpo físico. Não é na mesma hora.
é alguns instantes depois. E fizeram isso intuitivamente. Quem sabe estudar o Livro dos Espíritos? Porque demora um tempo. Agora, essa desvinculação, que fica claro para nós, é que vai depender de alma para alma, de situação para situação. Existem casos que o próprio impacto da cena, e não necessariamente o fato em si, fisicamente falando, já pode definir uma desencarnação prévia, dependendo do estado emocional do espírito. Por exemplo, ele está caindo de um precipício. Ele pode desencarnar por um infarto, não pode? Ele pode ter um choque ali e desencarnar na queda, não necessariamente quando ele atinge o solo. Então, definir como foi ou é exagero ou é temerário, porque cada situação é bem diversa. Pergunta 162. Se preparem, apertem os cintos, por favor, ajeitem na cadeira. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Eu chamo a atenção aqui agora, por que foi utilizado a decapitação? Cena forte, né? Esse livro, ele foi construído na França, na década lá em torno de na década de 1850. No ano de 1857 o livro foi publicado. O que aconteceu na França no final do século XVIII? A Revolução Francesa. Nós tivemos o Tribunal da Inquisição com a guilhotina. A guilhotina decapitou milhares de pessoas na época. Então, a conversa sobre decapitação na França era uma coisa que fazia parte da história recente dos franceses. Então, foi utilizado esta situação exatamente por isso. Porque será que nos dias de hoje Kardec ia perguntar sobre a decapitação? Poderia usar um outro tipo de exemplo, né? Mas é importante a gente contextualizar para a gente entender até como que as coisas aconteciam, né? Para ver a lógica da pergunta. Então, após a decapitação, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Então, é após. Foi decapitado. Não é? Após o fenômeno, não é? O efeito, a causa é a lâmina descer. Não é? O efeito é a cabeça pender num cesto. Quando isso acontece, é por alguns instantes, o espírito conserva a consciência de si mesmo, ele continua ainda consciente, ou depois ele recobra a consciência. Como é que funciona? Observemos o que os espíritos trazem. Muitas vezes, a conserva durante alguns minutos. Conserva a consciência. Por alguns minutos. Até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. O que ele está dizendo aqui? A cabeça foi decepada. Mas não necessariamente o corpo vai ter a falência total naquele momento. Demora algum instante. Certo? O coração está batendo. Tem um pulsar ali. Então, é por isso que Allan Kardec fez essa pergunta. Então, ele pode conservar. Ele pode conservar-se ali. Mas também quase sempre o temor da morte lhe faz perder a consciência antes do momento do suplício. Eu antecipei aqui. Até usei o exemplo de uma queda. Aqui a espiritualidade está falando para nós da mesma circunstância, né, ou da mesma situação, porque o indivíduo está
sendo levado para ser decapitado, eletrocutado, né? Sendo levado para uma câmara de gás, ele está sendo levado para um paredão de fuzilamento, ele pode entrar realmente num processo de perplexidade tamanha que ele pode perder a consciência. Ele pode até não vir a desencarnar, não é? Mas ele pode perder a consciência. Então, ele é como ele entra num torpor profundo e não necessariamente vai acompanhar o fenômeno físico, não é? Olha que interessante. Agora, um comentário de Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos próprios órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas duração muito curta, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo físico. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Captou? Deu aí? Não entrou a imagem? Quer fazer algum comentário, Denise? Ficou claro aí, gente? Então, olha como que é interessante o fenômeno. Nós estamos diante aqui de um processo em que o que está sendo discutido aqui é exatamente o momento que há a desvinculação total do espírito ao corpo físico. Então, nós podemos ter uma situação que a decapitação vai demorar ainda um tempo para que haja a morte total. A morte cerebral já acontece, que não foi decepada, mas existe ainda vida orgânica. O espírito se desvincula quando? É o que o Kardec está perguntando aqui, e agora ele já está até explicando para a gente. Se dá, pode acontecer, melhor dizendo, pode acontecer quando há essa ruptura, né? Há a desvinculação quase total. Mas essa desvinculação vai ser completada quando houver a falência total dos órgãos. Ok? O coração já não tem mais força suficiente para se manter. Aí pode caracterizar, naquele momento, a desvinculação total. Mas no processo, o espírito já se desvinculara. Pode o espírito entrar, então, num torpor profundo antes. Perdeu a consciência. A lâmina não desceu para decapitá-lo. Mas ele já pode estar, portanto, num choque violento e saiu de cena. Teve uma ausência total. E não acompanha esse processo. Pode ser que ele vai despertar no mundo espiritual numa outra situação. Ele não vai estar nem mais ali, nem naquele contexto mais. Pode despertar num hospital, numa outra história. Ok? Mas pode o espírito despertar, ele tem o torpor, né? Ele pode entrar nessa ausência aí, conforme nós estamos configurando, ele pode assistir a cena. Ele pode assistir a cena. Ele entra num sono profundo. O sono profundo já vai favorecer uma desvinculação parcial. Não é assim que acontece conosco? Quando nós dormimos à noite, cessou a consciência, né? A objetividade. Entramos, então, no plano da erraticidade, ou seja,
entramos no mundo espiritual, você se desliga do corpo físico. Tem pessoas que se desligam do corpo físico acompanhando o processo. Se sentem saindo do corpo. E alguns já têm maturidade, já olha para trás e fala para o corpinho assim, fica com Deus. Fica no braço de Morfeu, eu estou partindo. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa maturidade. Se olhar para o corpo, desencarna. Estou maluco. O que está acontecendo? Isso é falta de preparo. Até o próprio instinto de conservação, naquele instante, nós o acionamos, ou ele é acionado, porque é instinto, né? Você não fala assim, funciona instinto. Não. O instinto entra em cena e o espírito automaticamente se assusta e retorna para o corpo. É muito comum acontecer isso. Tem muitos pesadelos que a gente vive aí, e quando assusta mesmo, né? Aí acorda, tudo suado. Ah, estou caindo da cama. Ou estou caindo na cama. Sonha que está despencando de algum lugar. E, graças a Deus, acordei. Mas é porque ele estava retornando para o corpo físico de uma forma abrupta, de uma forma muito, muito rápida. Então tem uma sensação. E essa sensação ela vai geralmente ser localizada, é uma sensação mais intensa, na área do centro gástrico, do plexo solar, né? Na região do nosso estômago. Nossa, que aflição. O susto. O coração dispara, as emoções são totalmente, ficam desgovernadas. Porque na região do gástrico, do plexo, né, do centro de força, desta região, é onde nós estamos, os laços que nos prendem ao corpo físico estão mais, vamos dizer assim, é a área central dessa vinculação. Há mais intensidade energética nessa região. É do gástrico, do coronário, do cardíaco e do coronário. O coronário é o principal. Okay? Mas nós estamos vinculados ao corpo físico por feixes nervosos por todo o corpo. Há regiões que esses laços, ou esses, vamos dizer assim, essa tenacidade espiritual, vibracional, ela é mais leve. Por exemplo, nos membros. Né? Quando a desencarnação, geralmente, lentamente, ela começa a acontecer pelos membros inferiores, pelos pés, né? Até chegar na desvinculação total que se dá no nosso centro coronário. Vai pela ordem, né? Vai pela ordem na própria ascendência, até chegar aos últimos laços serem desconectados. Então, se a desencarnação lenta ela exige todo um procedimento terapêutico, científico, que tem um método, que tem um encadeamento de tempo, de acordo com a necessidade, vai ter muito a ver com o plano psicológico do espírito que está desencarnando, vai depender do grau de maturidade, mas também de apego ao corpo físico. Imaginem como isto acontece quando a morte é abrupta. Se torna um processo muito confuso, muito difícil para o espírito e para aqueles que o secundam. Deu aí? Então, geralmente, o espírito é levado a uma situação, até por misericórdia. Muitas vezes ele é retirado do contexto. Engraçado, olha para você ver a cena do filme Ghost. Eu tô assistindo esse filme aqui na minha tela mnemônica, né? Tem uma das cenas da desencarnação, que é um indivíduo mais complicado, estava vibrando em faixas complexas, difíceis, que quando ele se depara com o corpo que estava morto, ele percebe a realidade espiritual. Naquele momento, ele se desespera. E no momento que ele se desespera, o filme apresenta sombras, sons, ou seja, imagem e sons.
vai ser trabalhado o plano perceptivo dele, do espírito, não é? E automaticamente ele é como que sugado. Não sei se você, quem assistiu o filme está se recordando. Quem não assistiu ainda está em tempo, tá, gente? Foi lançado na década de 80, 90, parece, né? Ainda está em tempo para vocês assistirem. Mas, voltando, naquele instante, ele é como que atraído magneticamente para aquelas sombras que não têm forma, né? Apresentam-se, se identifica que são entidades espirituais trevosas, espíritos vinculados a situações difíceis, mas não apresenta-se, por exemplo, rostos, porque a ideia que o diretor passou ela é fidedigna, porque são bolsões, são núcleos de vibração, são habitações que aglomeram entidades espirituais que estão naquela faixa. Então, o indivíduo que está vibrando de uma forma complicada na vida, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento é como se estivesse projetando vínculos. Então, um momento de ira, por exemplo, é como se a gente estivesse lançando uma linhazinha, não é? Ou uma flecha que tem uma corda que vai atingir um objetivo. Então, todos os momentos de ira, todos os momentos de violência, nós estamos lançando mensagens para estes bolsões, para estes núcleos, vinculando com essas mentes. E depois nós temos que, pela própria lei de causa e efeito, trabalhar para desvincular. Então, imagina um indivíduo que faz isso a vida toda. Ele comete assassínios, né? Ele tira a esperança das pessoas, ele traz violência, ele comete uma série de atitudes que são repreensíveis ao nível da moral, né? Ele trabalha nos bastidores para favorecer a si mesmo, etc. Nós estamos criando vínculos. No caso do filme, o indivíduo ele era um criminoso que foi contratado para fazer uma série de arrumações lá para que aquele que foi o contratado, né, se desse bem, né? Então, ele mata, tem roubo, tem uma série de coisas. Aí ele desencarna de uma forma muito difícil, porque foi isso que ele promoveu durante a vida. Semeadura é livre, colheita é obrigatória. Aí ele desencarna. O corpo dele é atirado, o espírito demora um tempo, ele toma consciência, porque não há morte. Qual que é o nosso tema? No instante da morte. O tema é provocativo, porque nós espíritas, quando falamos de morte, nós vamos conversar sobre o Evangelho. Aqui no Evangelho a gente acha morte e vida. Doutrina espírita a gente não discute morte. Por quê que a gente não discute morte? Porque a discussão sobre a morte compete à ciência. Porque a ciência é que vai falar da morte orgânica, como que se dá. Eu não tenho autoridade aqui para ficar desenvolvendo esse tema com vocês e nem quero, porque meu foco é outro. Tem espíritas que trabalham nessas frentes até para elucidar e é importante, não é o meu caso. Eu estou aqui trabalhando, sempre puxando para a parte técnica e espiritual, certo? Para trazer elucidações dos espíritos abalizados, dos espíritos que trabalham na desencarnação. André Luiz narra uma série de situações de espíritos desencarnando e trazendo nas suas obras, né? Na obra do André Luiz, como que se deu, desencarnações tranquilas, desencarnações complicadas, etc. Para a gente elucidar e começar a ter uma visão mais ampliada desse assunto. Porque esse assunto precisa ser trabalhado, ele tem que ser discutido. Porque bilhões de pessoas desencarnam sem saber o que acontece. Como funciona, para onde vão, com quem vão se vincular. O papel nosso como espiritistas cristãos é lançar sementes em terras que estão sendo aradas, trabalhadas para receber. Porque a grande maioria não está preparada. Ou, para não dizer, está interessada em mergulhar nesse assunto.
Aliás, tem pessoas que, na Terra, se você for falar sobre morte, ela já não dá conta. Se você for conversar sobre desencarnação, isso é papo de doido. E aí se pautam nos horizontes que são apresentados pelas religiões, que estão caindo por terra. Com todo respeito, porque elas cumprem um papel e ajudam milhões de pessoas. A maior parte da população global é religiosa. Portanto, a maior parte das religiões ou dos religiosos trabalham com a discussão em torno da imortalidade. Mas não ainda discutem a operacionalidade da imortalidade. A gente trabalha num sentido muito limitado. Olha, você fez o bem, você vai para o céu. Você fez o mal, você vai para o inferno. Tem uma chance de purgar por aí, mas é muito confuso isso. Quem que vai purgar? Quem que vai para o céu? Não, o céu é território dos santos. Puxa vida, 99,9% da população, a turma está mais complicada do que está santificada. Então, Deus... vai me desculpar, mas Deus não me atende, não. Porque Ele privilegia uns em detrimento dos outros. Então, assim, eu não quero entrar nessa discussão, mas a ideia é, para onde que eu vou? E se apertar o parafuso, confunde mais ainda. De onde que eu vim? Quando que começa a vida? Ah, no momento do ato sexual. Ok, a ciência já afirma. Aí eu acho que isso aí nem os religiosos discutem mais, não é? Não posso entrar no mérito. Mas, de onde que eu vim? Por que eu estou nessa família e não estou na outra? Por que tem famílias equilibradas, famílias desequilibradas? Por que tem família de músicos? Por que tem família de religiosos? Por que tem família que atende a todos os gostos? Tem até família de políticos, imagine só. Que barato. Tem família para todo gosto. Não é? E família para político é uma das mais extraordinárias para se evoluir. Não é verdade? São as famílias que os espíritos reencarnam para aprenderem a trabalhar a ética. E não é fácil nesse mundo, né? Onde a gente só pensa em nós mesmos. E por isso, só pensando em nós mesmos, a gente se pauta em cima de leis humanas que favorecem para que a gente seja corrupto. Temos legalidade para sermos corruptos. Né? Para dar jeitinho, que aí a gente compra pessoas de uma forma até clara, mas não tem problema, a lei permite, eu não vou ser preso por isso. Aliás, ser preso no nosso país é muito legal, porque aqui realmente o direito impera. E para ser preso, precisa ter prova. Né? Agora é interessante que quem julga são os réus, são os complicados. Confuso isso, não é verdade? Então nós vamos discutir esse assunto aqui? De forma alguma. Porque discutir esse assunto na casa espírita é realmente ficar enxugando gelo. Você já tentou enxugar gelo? É a mesma coisa que discutir sexo dos anjos. Aonde você vai chegar? Então, nós discutimos o assunto da imortalidade do mundo espiritual porque somos melhores? Somos privilegiados? De forma alguma. Mas é porque as nossas almas já estão cansadas de tanta queda, de tanta dor, de tanto problema. Então, o que hoje está sendo definido por nós como a matéria mais importante é a matéria que cuida do nosso espírito. Porque tinha um companheiro aqui pintando a casa, me apresentaram, ele ficou todo feliz porque se apresentou como espírita. Oh, eu também sou. Eu pensei, que bom, você também faz aquelas coisas? Faço. Ah, legal. Aí ele todo empolgado, e eu, obviamente, fui dar atenção para ele. Ah, sabe que a gente faz uma campanha, distribuímos isso, fazemos aquilo e tal. Em 3 minutos ele me deu assim, lições extraordinárias de vida. Porque nós temos que nos preocupar com a nossa alma, não é mesmo? Eu falei assim, eu só fiz assim para ele, igual o Arnaldo Rocha. Pois é, porque a nossa passagem aqui é tão curta, né? Pois é, que bom. Olha, gostei dessa casa, vou voltar aqui. Que bom. Isso a gente fica feliz. Porque para o indivíduo chegar nessa situação de falar assim, olha, a vida é curta, eu tenho que cuidar da alma, etc. Ele já pelejou por aí, ele já bateu cabeça, ele já deu murro na ponta de faca, ele já escorregou, já caiu, já levantou, porque não é fácil.
não é simples. Isto não é filosofia que você brinca com ela de vez em quando. Quando você toma essa decisão, eu preciso, eu vou e faço, cada um com seu quinhão, cada um com a sua possibilidade, com o seu entendimento, não interessa. O que vale é quando o indivíduo fala assim, isso é tudo que eu quero. Agora, para ele chegar nessa condição, espiou muito. Por isso é que não dá para você discutir esse assunto com qualquer um. Não dá. Porque o indivíduo está vibrando em outra faixa. Para ele basta apenas fazer a prece. Para alguns basta confiar que Deus é tudo, que Jesus é quem vai salvar o mundo. Aí eu vou lá, faço uma prece, leio a Bíblia todo dia, faço o terço, ou eu vou no culto, já fui batizado, dou o dízimo. É suficiente. E eu acho que eu posso falar por todos nós. Não é mais. Porque eu estou vendo aqui, meu amigo, que a conversa é mais profunda. Porque o jovem não se preocupa com isso e nem é para se preocupar por enquanto. Eu vou falar para minha filha de adolescente, para ela se preocupar com a imortalidade da alma. Ela está interessada na escola, nos amiguinhos, né, no convívio, na família, nas brincadeiras. É natural da idade. Mas eu, né, seu Murta? Eu estou chegando num tempo que eu estou entrando na fase do condor. Condor aqui, é aquele pássaro, né? Condor aqui, condor para todo lado. Se eu não ficar atento, estou lascado, não estou? Espero não morrer decapitado. Mas eu vou desencarnar. Então a nossa conversa aqui é sobre a desencarnação. Deu aí? Mas nós precisamos falar da morte, rapidinho. O que é a morte aqui para nós? No seu sentido biológico, nós temos que cuidar para termos vida, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer como espírito encarnado. Então eu tenho que cuidar da saúde, do alimento, do medicamento, eu tenho que trabalhar com profilaxia, não é? Embora a doença apareceu, você tem que cuidar. Enfim, eu tenho que manter. Mas eu não posso ficar preso só nessa questão. Eu tenho que entender como é o fenômeno, porque eu vou ter que passar por ele. E na hora que eu tiver que passar pela desencarnação, eu vou passar sozinho. Não tem mamãe, papai, filhinho, marido, papagaio, cachorrinho. Não tem ninguém da comunidade do meu lado. E não é simples. Então eu tenho que me preparar psicologicamente, não filosoficamente. Vou repetir. As informações são necessárias. Mas mais do que informação, você tem que colocar o pé na estrada e começar a trabalhar em faixas diferentes. O bem, o moço não falou que ele distribui isso, que ele faz aquilo? Isso é, na prática, começar a trazer de volta aquelas flechas que eu lancei lá nos umbrais. Não é? Cada ira, cada pensamento em desalinho, cada desvario, cada loucura, cada projeção negativa, eu vou ter que repará-las. Então eu vou repetir, não basta você ter aqui informações de como é que é a desencarnação de fulano, beltrano, que pode ser a sua, como pode não ser a sua. Isso não é suficiente. Nós temos que começar a mudar o nosso padrão íntimo. Nós precisamos começar a trabalhar desenvolvendo a nossa mente, vibrando em faixas melhores, sutilizando, agindo com sentimentos mais enobrecidos, para que eu possa ir criando toda uma situação que venha me favorecer no amanhã. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? É a questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesmo? O que vocês acham? Tem ou não tem, dona Nilza? Não é bem o termo. Mas eu já conheço a dona Nilza, já tem muitos anos. Ela está com o livro dos Espíritos. Aí eu pergunto, tem ou não tem, dona Nilza? Ela tem. Aí ela lê a resposta. Eu digo, dona Nilza, a senhora está fera. Não é bem o termo,
Não é nem bem o termo. Consciência passa pelo período de perturbação. Isso aí mesmo, Dona Neuza. Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Fica no estado de perturbação. Nicolau, senta aqui. Aqui na frente. Eu não vou apertar o carro para o seu lado, não. O que você entende como um estado de perturbação? Uma confusão. Não fica claro o que está acontecendo ali naquele momento. Você já viveu um momento de perturbação? Vários. Na vigília, consciente ou no plano espiritual, já teve pesadelo? Já viveu alguma situação? Já. Pesadelo, de acordar assustado, sem entender o que está acontecendo. Várias vezes, inclusive. Então, nós temos que trabalhar com os elementos que são palpáveis, que a gente conhece. Não adianta eu ficar assim, mas vai depender do estado de perturbação. Sei lá como é que é o estado de perturbação de espírito. Eu estou aqui, novinho em folha, Chevrolet 78. Hein? Como é que é? Vamos pensar sempre assim. A nossa realidade de vida, ela é uma só. O que acontece conosco aqui, em termos de sentimentos, emoções, reflexões, é o mesmo que acontece quando a gente desencarna. É a mesma coisa. Você será o mesmo, no seu sentido de você vai trabalhar com a sua memória, com as suas aptidões, com a sua maneira de enxergar a vida, não é? As suas reações. Reação é uma coisa que ela foi construída ao longo do tempo a partir de ações e de hábitos, de repetição. Então, nós estamos aqui para domar as nossas más inclinações. Não é essa a tarefa do espírita? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. Verdadeiro espírita não é santo. Verdadeiro espírita é aquele que está lutando para se melhorar. Estão vendo que não é difícil ser espírita? Não. Mas graças a Deus que a gente é tentado, por isso que eu estou aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês, eu vou ser mais claro. Porque tem pessoas que falam que não são espíritas, que é muito difícil. Mas como assim que é muito difícil? Não é muito difícil, não, é? Por que é fácil, então, ser católico? Por que é fácil ser evangélico? Não é isso, dona Nilce. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o espiritismo não exige nada de ninguém, não? A consciência, então, o papo não tem nada a ver com o espiritismo. O assunto... Deixa eu administrar, porque tem pessoas em casa e eles não estão te ouvindo vocês, porque vocês estão falando sem o microfone. Mas, assim, eu administro aqui, não vai ter problema, não. Eu quero dizer o seguinte, ser espírita, basta você falar assim, eu sou espírita. O moço não falou ali comigo? Qual centro espírita você frequenta? Nenhum. Mas eu gosto do espírito. Então eu sou espírita. Ponto. Você não tem que assinar ponto em lugar nenhum. Você não tem que ter certificado. Embora tenha centro espírita que dá diploma. Eu acho mais barato. Dá diploma para médium. Fez não sei quantos anos de curso. Um dia chegou um para mim. Eu não vou falar de cidade. Veio aqui de uma cidade aqui da América do Sul, já querendo logo um emprego lá na casa espírita que eu coordenava. Aí ele começou, eu não perguntei nada, ele começou a trazer o currículo dele. Mas ele falou uns 10 minutos. No final ele falou assim, e agora, que serviço que eu vou arrumar, que você vai arrumar para mim? Eu falei assim, o primeiro serviço que você vai arrumar aqui nessa casa espírita é sentar, como dizia Arnaldo Rocha, o quadrado da hipotenusa nessa cadeira aí e vamos conhecer a casa, vamos assistir os estudos, vamos conhecer as pessoas, descobre se é aqui mesmo. Calma, meu amigo. Mas e tudo que eu já fiz, eu tenho bagagem. Eu falei, amigão,
Ninguém aqui tem bagagem de nada, a não ser do que a gente traz como espíritos. O título, procedimentos aí fora pode convencer o mundo, a gente não. Ser humilde. Se tornou um grande amigo meu depois. No início ele deve ter vontade de ter me decapitado. Mas eu estava querendo dizer para ele o seguinte: aqui, nós estamos aqui numa casa que é de Jesus. Jesus não perguntou para mim, não pergunta para ninguém qual que é o nome da gente, não. Jesus não pergunta de onde você veio, não. Jesus não quer saber o que você está fazendo, não. Isso é conversa de religioso. Jesus ama cada um de nós como seres, como espíritos. O que a gente faz, de onde a gente veio, Ele está olhando para a gente, verificando aonde que a gente vai chegar. Ele está apostando na nossa felicidade. Por isso é que Ele favorece. Ele dá oportunidade. E Ele dá oportunidade o tempo todo dizendo assim: levanta a sua autoestima, amigo. Você tem que confiar, você vai conseguir. Nós estamos falando de morte, com Jesus, a conversa é sobre vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. O que ele está dizendo? Beber sangue dele. Comer a carne dele. Nós estamos na hóstia até hoje? A carne dele representa o quê? Uma evolução consciente. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. É na carne, é na luta. Mas é na luta iluminada. Porque pode ser luta humana e pode ser luta espiritual. A luta com Jesus é a luta da implementação do amor. Estou escutando até o batido do relógio. Mas é para ter silêncio mesmo. Isso é silêncio interior. A luta nossa aqui é confusa. A reencarnação costuma ser um estado de perturbação para muita gente. Nicolau, tem muita gente reencarnada no mundo que está batendo papo com você na sociedade, mas está perturbado. Não sabe. E se apertar um pouquinho, desespera. Nós fingimos que estamos sãos. Fingimos na sociedade que somos bonitos, que temos isso, que podemos isso. Tem muita gente que faz curso, que se acultura, lê todos os jornais, todas as revistas, tem uma inteligência social extraordinária, mas tudo isso é para enganar. Você vai conversar de futebol, ele fala, você vai falar de tênis, ele fala, você vai falar de política, ele dá show. Se bem que falar de política, qualquer um dá show hoje. Não é verdade? Porque nós já estamos fartos da política suja do mundo. E até um amigo espiritual me disse uma coisa essa semana, e eu vou dividir com vocês. Nós temos que orar, porque esses grupos de políticos que perambulam pelo mundo estão sendo motivos de escândalos para despertar a humanidade para o que não deve ser feito. Então nós temos que orar por eles. Porque os escândalos são necessários e ai de quem os pratica. A maioria dos brasileiros estão tendo um verdadeiro curso intensivo do que não deve ser feito. E está partindo dos nossos dirigentes, que deveriam ser aqueles que têm a missão de nos dizer um pouco do que a gente deve fazer. Mas como eles são seres humanos, ocupam apenas cargos momentâneos, eles são aprendizes de uma escola que é regida por um único mestre, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, que representa a luz em todos os seus sentidos. Então, a pergunta é: deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Graças a Deus. Porque eu consegui. A duras penas eu consegui. Porque eu preciso de voltar para a história de Maria Xavier.
de Maria, de São João de Deus. A história da mãe do Chico. Estão lembrados da última semana? Quem não estava aqui na última semana? Opa! Mas não tem problema. Nós narramos, nós contextualizamos a descrição dela sobre a desencarnação dela. A mãe que estava desencarnando estava deixando 9 filhos para trás. É uma perturbação muito séria. Porque quando desencarnamos, é verificado o nosso grau de consciência espiritual, o entendimento, mas, acima de tudo, o nosso envolvimento com as questões espirituais que favorecem muito. Mas, ao mesmo tempo, o nosso apego, os nossos vínculos, o que fica pelo caminho, é uma grande prova para quem tem que continuar a viagem. Então, na vida, entre nós, na sociedade, e avaliando nós mesmos também, a gente pode diagnosticar alguns procedimentos de desencarnação sem muita dificuldade. Porque a gente vai sofrer de acordo com a nossa intensidade, de acordo com a nossa vinculação às coisas da Terra. Então, a gente se depara, muitas vezes, com corações que são apegadíssimos a tudo. Apegado ao carro, apegado à casa, apegado a pessoas, apegado aos prazeres. Qualquer situação que traga perturbação, ou melhor, impedimento causa perturbação. Por exemplo, ele começa a entrar, se é apegado aos bens materiais. O que vai trazer aflição para um indivíduo desse? Por exemplo, a falência material. Há alguns anos atrás, eu estava começando a doutrina espírita, eu li um texto de uma entidade espiritual, que eu não vou citar a fonte, mas me chamou muita atenção. Ele disse assim, que nós tínhamos entrado num processo de decadência do materialismo. Porque o materialismo precisava de ceder espaço para o espiritualismo. E aí eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Então, hoje, um dos fatores que mais auxiliam os indivíduos para se voltarem para as coisas espirituais, nesse mundo mercantilista, utilitarista, é exatamente as crises sociais e econômicas. Então, imagine um indivíduo que só pensa no seu bem-estar. O problema é mexer no bolso dele, não é verdade? Então, só que ele cultuou isso a vida toda. Quando ele desencarnar, ele não vai ter mais os bens que ele cultivou, alimentou, sonhou a vida toda. Isso para o espírito é um problema. O indivíduo é apegado às pessoas, apegado excessivamente. Olha, falar qualquer assunto que envolva o afastamento dele do clã é motivo de desespero. Imagina um indivíduo que desencarna assim. É uma questão óbvia. É uma questão clara. Chega a ser enlouquecedor para o espírito. Em alguns casos, o espírito desencarna, continua vinculado, mas ele se adapta, porque nós temos essa característica de nos adaptar, né? Às questões. O indivíduo desencarnou, vida mais ou menos, nunca se preocupou com questão espiritual, então empurrou a vida. A vida mais ou menos. Costuma desencarnar, ficar do mesmo jeito. Passeia pelo cemitério, vai em casa, vai no campo de futebol, participa dos papos em família, mas está lá. Preso.
Por quê? Não tem qualquer movimento dele para se sensibilizar. Só que ele é extremamente apegado a pessoas. Aí começa a acontecer problemas com aquelas pessoas que ele está vinculado. O que vai acontecer com ele? Oi? Ele vai tentar ajudar. Só que imagina a situação desse indivíduo que está nesse mais ou menos aí há décadas. Como é que ele vai ajudar? Qual a competência que ele tem para ajudar? Qual a autoridade espiritual que ele tem para ajudar? Ele pode até tentar e conseguir ajudar com coisas que estão naquele métier do ramerrão do dia a dia. Aí imagine que esse indivíduo que ele está ajudando, de repente começa a passar por alguns problemas na vida. Vou inventar uma história aqui. É uma filha. Essa filha é tudo para ele. Aí ela começa a namorar com o indivíduo. E ele começa a acompanhar o fato. Aí começa a ter problema no namoro. De repente o cara vende uma imagem, mas ele é outra pessoa por fora. Como é que esse espírito que está vinculado nesse mais ou menos danado vai lidar com isso? Todo mundo na casa está enganado, mas ele sabe. Porque ele acompanha o indivíduo. Ele sabe o que o indivíduo está pensando. Porque no mundo espiritual as nossas percepções se aguçam. De repente começa a acontecer o quê? Uma trama no plano espiritual que pode trazer muitos dessabores. Então, nós vamos entender, por exemplo, que os dramas passionais, eles se estendem para o mundo espiritual. Existe ódio do lado de lá. Existe cobrança do lado de lá. Mas aí você pergunta, mas e o bem? E os espíritos superiores? Os espíritos superiores estão cuidando da gente. Mas só que existem mecanismos que eles sabem que eles não têm o que fazer, porque nós estamos vinculados às questões que eles, por mais que aconselham, que oram, que nos inspiram, nós não estamos dispostos a mudar. Qual que é a postura de um benfeitor espiritual diante do fato? Ele tem que esperar as coisas acontecerem. E a gente tem aprendido com os espíritos que a treva acaba tendo que se resolver com a treva. Não tem muito o que fazer. O pai e a mãe estão dando conselho, o filho não quer. Tem coisa mais desagradável que você ficar repetindo uma coisa e a pessoa não está disposta a dar atenção? Não é assim? O pai e a mãe não desistem, eles vão continuar com carinho, vão mudar a tática, vão continuar. Mas aí na sociedade, quem está disposto a continuar desse jeito? Então entrega a própria sorte. Os espíritos amigos, eles estão nos aguardando. Então, o assunto precisa de ser discutido com muita cautela. Mas eu queria contar a história da Maria João de Deus, que estava deixando 9 filhos para trás. Agora nós vamos estar discutindo a questão do amor de mãe. E eram 9 crianças. 9 crianças. O que vai ser dos meus filhos? Aí nós contamos essa história aqui semana passada. Quem quiser saber mais, acionem o FEAC Play. Tem lá todos os vídeos. Mas nós, então, interrompemos a nossa reflexão na última semana, quando ela, Maria João de Deus, voltou para o lar. Estão lembrados? Depois de uma série de acontecimentos, que ela tomou consciência de si mesma, ela voltou para o lar. E aí, ela começou a viver uma tortura, porque os filhos não reconheceram ela. Ela voltava, estava ali no ambiente, falava, mas ninguém identificava a presença dela. E ela bradava, né? Não me vedes, não me reconheceis, e nada. E foi aí que nós interrompemos na última semana. Então, no livro Cartas de uma Morta, é uma obra para se estudar. Uma obra simples. Qualquer pessoa pode ler, vai entender a linguagem. No item 7, é intitulado Eu Morrera.
Vocês estão lembrados que nós falamos que teve um momento que ela estava sendo velada? Hein? Estão lembrados? E aí ela se despertou, ela assustou, estava arrumando o corpo dela. Tudo isso a gente falou na última semana. Mas agora a gente vai entrar num momento muito especial. Porque quando ela voltou em casa, os filhos não reconheceram, ela começou a se sentir muito envolvida, porque eles falavam dela com muita saudade, mas com muito carinho. Sempre a família enaltecendo os feitos, a alma digna, a alma bondosa. Isso, para a entidade que está vivendo esse instante da desencarnação, é um bálsamo. Preces, reconhecimento, agradecimento. O contrário, quando o indivíduo falece, aí começa a família a trocar farpa. Discutir o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele deixou de herança, como é que nós vamos fazer. Olha, nem fechou a tampa do caixão, já estão discutindo as questões materiais. Imagine isso para o espírito. O velório do indivíduo é uma total desconsideração à alma que está partindo. Porque se fala de tudo, menos da prática da oração respeitosa, menos da importância de se equilibrar um ambiente do velório. Porque 99% das pessoas que vão cumprir um ritual, uma prática social, religiosa. Alguns vão para isso. Existem pessoas até que participam de orações, mas como um movimento caritativo, porque a maioria das pessoas não vão se preocupar com a religião na hora do problema, ou então na hora da morte. Mas a grande maioria não está preparada. Um velório ele costuma funcionar muito mais como um movimento psicológico, terapêutico, importante, para que os indivíduos tenham momentos de pensar sobre a imortalidade da alma, porém de uma forma triste. Aqui a gente discute esse assunto, muitas vezes até sorrindo, não é? A gente não brinca. Porque o assunto é sobre vida. Não é sobre morte. Mas para quem desconhece é sobre morte. Acabou. É complexo. Mas aí aconteceu um fenômeno com Maria João de Deus que é extraordinário. Palavras de Maria João de Deus através de Chico Xavier em 1936. Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que constrangia o meu ser pensante. Foi por causa da oração dos filhos. Passei a sentir-me sã. Ela estava perturbada. Ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Aí ela exclama: "Ah, eu morrera." E a morte representava um grande bem. Na última semana, a morte estava representando um grande mal para ela. Estão lembrados? A angústia da mãe. Mas depois da prece dos filhos que ela ensinou, e eles praticavam as orações entre família, a prece começou a funcionar como um bálsamo e ela foi, então, se agigantando, se sentindo sã. Quando a gente volta de uma perturbação, o que mais desejamos a não ser sanidade, equilíbrio, para concatenar as ideias? Ela se sentiu ágil. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra. Ela estava doente, lembra? Ela ficou de cama há muito tempo. Trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só. Esta é a frase que todos vocês vão falar. Não é caso aberto, mau agouro.
Nós já falamos isso em outras mortes nossas, tá, gente? Ou vocês estão achando que vocês vão morrer a primeira vez? Olha aqui, eu estou brincando, mas o assunto é sério e extraordinário. Porque ela foi se sentindo bem, ágil, lúcida, sã, mas ela chama atenção. Ela estava se sentindo só. A impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera do seu vigor e tonalidade. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me, então, nas mais sinceras e fervorosas preces. Você já fez algum dia uma prece sincera? Uma prece fervorosa? Uma prece que mudou a sua estrutura? Que te emocionou, mas que te revigorou? Que abriu portas do seu entendimento? Que te trouxe bem-estar? Ela se refugiou nesta prece. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais fugi amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidade. Aí aconteceu o seguinte. No dia 2 de novembro de 1915, nós estamos em Pedro Leopoldo, não se esqueçam. Maria João de Deus desencarnou no dia 29 de setembro desse mesmo ano, 1915. Então, se aqui ela vai se referir ao dia 2 de novembro, significa que tinha pouco mais de um mês que ela estava vivendo todo esse processo. Prestem atenção. Finalmente chegado o dia 2 de novembro. E já havia transcorrido todo esse tempo da data da minha desencarnação. Nesse dia, sobre o império de grande dissabor que me advia aquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar. Prestem atenção, porque aqui temos um ensinamento extraordinário. Eu subentendo que ela foi em direção à igreja. Pedro Leopoldo tem várias igrejas, mas eu subentendo que ela foi na direção da igreja, que agora me foge o nome, da benfeitora dessa igreja, mas ficava de frente à rua aonde a família morava, Chico Xavier morava. Ela foi na direção dessa igreja, porque ela era católica. A prática religiosa dela era fundamentada naquela igreja. Então, depois de viver um mês de perturbação, nessa ida e vinda, em que ela busca na prece dos filhos, ela foi revigorada pela prece dos filhos, depois ela busca a prece dela, e ela entra num processo diferenciado, mas ela permanece ainda sem ser ouvida, vivendo a solidão. E essa solidão é extraordinariamente importante para nós. Lembra que eu falei que ninguém desencarna levando qualquer coisa, pessoas, etc., a não ser nós mesmos? Nós vamos viver um processo de uma solidão profunda para que a gente possa refletir. E, inclusive, descobrir a desencarnação. Porque descobrir-se desencarnado é terapêutico. E é importante para o espírito. Lembra que eu contei o caso do indivíduo que ficou lá no meio da família, mais ou menos, etc, etc. Pode até ter descoberto que desencarnou. Mas ele não
desencarnou, como nós estamos tratando aqui, um despertamento de valor espiritual. Ainda. Porque esse que está no merulés aí da vida, ele vai chegar um momento em que ele vai entrar nesse processo. E tem espíritos que demandam tempo, muito tempo, décadas, séculos. Existem espíritos que demandam milênios para despertar, sabiam? Perambulem por alguns lugares do planeta que vocês vão encontrar entidades espirituais que estão até hoje com as indumentárias da época. Ela procurou a igreja, aproveitando a quietude de sua soledade. Quer dizer, ela procurou a igreja, não era um momento de um evento na igreja. A igreja estava quieta, ou seja, vazia de encarnados. Lá na igreja, penetrando, porém, compreendi que não estava só. Opa! Pois percebia que outras almas não eram encarnadas, outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava, conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Ponto. Nós temos aqui pessoas católicas, que eu sei que frequentam igrejas. Eu, quando católico, o momento que mais, nessa encarnação, deixa eu ser mais explícito, porque católico não são muitas vezes, né? Mas nessa encarnação, eu nunca me adaptava bem, eu não me adaptava bem às celebrações. Mas um lugar que sempre me acolheu muito bem foram os templos, quando não tendo atividades dos homens. Ah, mas é porque lá estava silencioso. Ah, não. É porque é um lugar propício para meditar. Não, porque geralmente quando a gente está distante dos homens, a gente consegue escutar mais a nossa intimidade e aguçar as percepções para perceber o ambiente externo. E uma igreja, ela tem esse papel de acolhimento, de encarnados e dos desencarnados que continuam frequentando a igreja. E lá na igreja nós temos espíritos que trabalham cuidando dessas almas. Alguns desses espíritos continuam com a mesma mente dos sacerdotes encarnados. Não acreditam em reencarnação. Alguns, tá bom? Estou abrindo. Porque, por ser espírito, não significa que o indivíduo acredita em mediunidade ou acredita em reencarnação, sabia? Isso no mundo espiritual funciona igual aqui. Então, nessas igrejas, nós temos aqueles sacerdotes que trabalham ainda com sacramentos, com os rituais, vem cá, vamos fazer isso, cuidando dos sofredores, quando estavam aqui. Mas existem aqueles, por exemplo, não, sem exemplo aqui, que foram sacerdotes na última encarnação, que são espíritos que já estão desvinculados das práticas exteriores, mas continuam no mundo espiritual se apresentando como padres, como sacerdotes, mas cuidando das ovelhas, dando tempo ao tempo para que elas se despertem. Entenderam o que eu estou dizendo? Vou dar agora é possível exemplificar. No movimento espírita, nós temos uma falange enorme de ex-sacerdotes que trabalham, doutrinando, orientando, ajudando em desencarnação, em reencarnação, cuidando de obsessão, atuando em centro espírita. Como, por exemplo, na nossa casa nós temos a presença que nos comove bastante de Padre Eustáquio, que foi um holandês que viveu aqui em Belo Horizonte. Parece até pleonasmo, até redundância eu contar essa história para
para o pessoal de Belo Horizonte, mas eu estou falando para a internet também, né? Embora talvez aqui não tenha, possa haver pessoas que não conheceram a história de Padre Eustáquio, só sabe que tem um bairro aqui que tem o nome de Padre Eustáquio. Um espírito de alta envergadura que reencarnou aqui no Brasil, que veio para o Brasil para deixar uma grande missão no meio dos católicos. Hoje, no mundo espiritual, ele não está mais vinculado. Entenderam? Aqui, Maria João de Deus tinha que procurar a igreja, não podia procurar o centro espírita, não. Aliás, nem tinha. Tinha umzinho lá no cantinho lá de Pedro Leopoldo, mas não era centro espírita, ela tinha que ir para o templo dela, aonde que a sua estrutura mental, psicológica estava vinculada. Aí ela chegou lá, ela foi percebendo que muitas almas estavam na mesma situação dela, só que ela estava diante dos altares, aquela coisa toda. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as minhas fibras, como se fosse sofrer uma vertigem. Esse é o ponto culminante. Afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas durou poucos instantes, semelhante estado. Então ela fez a prece, ela foi entrando agora numa outro tipo de perturbação. Antes era uma perturbação complexa. Aqui era uma sonolência que foi trazendo uma vertigem. Ela estava na igreja. Vamos imaginar o que é a vertigem? Dá aquela ideia de que a gente vai se enfraquecendo, de repente as imagens vão ficando turvas, a parede começa a rodar. Não, sem parede rodar, porque senão o pessoal já vai achar que tem alguma coisa complicada. Não, mas ela foi naquela... Ela teve um leve sono. Despertei novamente. E agora nós vamos encerrar, é a última etapa. Despertei novamente. Quer dizer, espírito perturba, espírito dorme, espírito desperta. Pegaram? E vi-me ao lado de uma legião de seres que se achavam genuflexos como eu. Já outro, porém, era o templo. Ela estava na igreja, teve a vertigem. Tinha o altar. Vocês conhecem a igreja de Pedro Leopoldo? É até uma igreja um pouco escura e tal. Escura, assim, por causa da incidência de luz, né? Tem igrejas que são mais claras, outras mais escuras. Só por isso que eu estou dizendo. Mas é uma igreja tradicional. Aí ela teve a vertigem, o sono e despertou. Já era outro templo no qual me encontrava. Agora ela vai fazer a descrição. Havia um recinto amplo e majestoso, construído à base de elementos que não é possível qualificar, por falta de termos equivalentes no vocabulário humano. Nesse magnificente interior não existia santuário para orações, mas sim obras de arte sublime, destacando-se uma tribuna formada de matéria luminosa, como se fosse feita de névoas esvaecentes. Ouvia-se, provinda de um coro dulcíssimo de vozes meigas e cristalinas, uma prece ao Criador, repleta de harmonias e de excelsitudes. E aquele cântico melodioso era mais um ciclo de asas ou murmúrios de um vento favorável, unindo as pétalas de rosas. Aí, mais do que nunca, relembrei dos afetos que me ligavam ao lar. E a vida, então, projetou em mim um momento extraordinário. Harmonia, paz
Eu chorava lembrando dos meus seres, ainda um pouco amargurada, mas eu já vislumbrava a felicidade. Havia em meu coração um misto de saudade e júbilos inexprimíveis. Eu já era espírito, eu já me concebia como um ser que vencera a morte. Desculpem trazer hoje apenas o último episódio, mas por um dever, e depois eu vou editar o vídeo para juntar esta reunião com a reunião anterior e ficar o projeto todo fundamentado na descrição de Maria João de Deus, que nós temos uma profunda admiração. Filha de escrava. A sua mãe se chamava Francelina Gomes. Maria João de Deus era negra, e quando foi casar com João Cândido Xavier, enfrentou preconceitos por ser negra. E eu chamo a atenção que esse casamento se deu em 1893, porque a primeira filha dela, Bita, nasceu em 1894. Maria João de Deus desencarnou com 34 anos, 1915. E dentre esses 9 filhos, um deles é a nossa alma querida, Francisco de Paula Cândido. É o seu nome de batismo. Francisco Cândido Xavier. Era o Chiquinho da mamãe. Então essa história fala muito para o nosso coração, porque foi ali naquele cadinho purificador, foi naquela manjedoura que Chico nasceu e que a história, tão pródiga para todos nós, deu os seus primeiros passos num contexto de uma família. E ela, essa mãe, foi viver o seu calvário, embora todo ele planejado. Porque uma mãe que desencarna aos 34 anos, deixando 9 filhos para trás, em tese, obviamente, é um planejamento espiritual. No caso aqui, de altas expressões. A desencarnação dela foi pelos mecanismos naturais. Ela ficou doente e veio a falecer. E foi ali que Chico iniciou fala do próprio Xavier. Em 1915, ele que nasceu em 1910, portanto tinha 5 anos de idade, Chico Xavier foi iniciar um verdadeiro curso de despedidas. É uma frase dele. Porque a vida dele foi despedir o tempo todo. Despedir o tempo todo. Estudem a vida do Chico. E em breve nós vamos oferecer ao movimento espírita uma das páginas mais belas dessa vida desse grande missionário. Que era uma pessoa simples, uma pessoa do povo, uma pessoa que, filho de Maria, João de Deus, conta para nós que é possível que nós possamos vencer na vida. No caso dele, o curso de despedidas, porque ele despediu de corações a vida toda. É um dos calvários do médium. Saber que todos que passam pela nossa vida têm um time. Poucos são aqueles que vêm para ficar. Porque nós estamos passando também. E, aliás, a vida não gira em torno dos nossos interesses. O cristão é aquele que vibra em faixas as quais o interesse é de Deus. Não foi o que Maria Santíssima disse para o Gabriel, o anjo? Eis aqui a serva. Faça de mim, cumpra-se em mim o que for da vontade de Deus. Este é o grande movimento, e um destes movimentos tem a ver com despedir. Porque nós temos que entender que o amor liberta, o amor não aprisiona. Imaginem a mãe despedindo de 9 filhinhos. Eu falei isso na última semana, repito, ela no leito, já prestes a desencarnar, ela falou para o Chico, com 5 anos de idade: meu filho,
Se alguém falar para você que eu morri, não acredite. Porque eu não morri. Eu não vou morrer. Eu vou estar com você sempre. Olha que profecia que essa mulher fez. Porque ela voltou. Porque quando desencarnada, o pai foi obrigado a espalhar os filhos, porque ele não dava conta de criar. E este filho, um deles, Francisco Cândido Xavier, foi viver junto com o casal Felizardo, com a sua madrinha, Rita de Cássia Felizardo, que o torturava, que o surrava aquele menino. Ele era um órfão de 5 anos de idade, sofria os maus tratos porque ela era obsedada, influenciada por espíritos complicados. E essa mãe começa a voltar e se fazer visível para aquele garotinho de 5 anos. E ela falou para ele, quantas vezes, meu filho, estou aqui. Mas mamãe, não, eu te disse que eu não ia morrer, estou aqui. E aí começa o mandato mediúnico de Chico dialogando com a mãe. É uma história extraordinária. Maria, João de Deus, a sua história, chega aqui para nós para falar que o fenômeno da desencarnação vai visitar a todos nós e que é necessário que nós nos preparemos para isso de uma forma muito corajosa. Será um momento em que vamos viver a nossa fé no nosso Criador, que é aquele que nos colocou em tese no mundo, no movimento da criação, para sermos imortais. Ninguém nasceu para morrer. O que morre é o corpo, a nossa passagem. Mas nós vamos voltar aqui muitas vezes. O companheiro disse assim para mim antes, a gente tem que fazer o bem para não voltar aqui. Eu falei assim, você não quer voltar? Não. Eu queria voltar. Você quer voltar para cá? Mas não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor para morar do que aqui. Porque aqui é que nós vamos realmente testar se nós estamos dispostos a seguir Jesus. A carne e bebe o meu sangue, que representa testemunhos, tem a vida eterna. O correto na tradução é a vida imanente. Não é a vida eterna no sentido temporal, que não vamos morrer. É a vida imanente, a imanência de Deus dentro de nós. Quem está lutando pelo bem, está trabalhando com dignidade, com fé, amando, está expressando a própria presença da criação em si mesmo. Agora, o papel de Jesus é nos mostrar a importância do ressuscitar, não no sentido de voltar no corpo, porque isso é derrogação de leis, mas ressuscitar no sentido de vencer e abrir possibilidades para que a vida continue e que a gente assuma novos desafios. Jesus é o campeão do túmulo vazio. Ele inaugura para nós, de uma forma eficiente e incomparável, a era do espírito imortal. A doutrina espírita chegou porque foi prenunciada pelo próprio Senhor, quando falou para os discípulos que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Consolador não viria, e o Consolador, quando viesse, iria relembrar as palavras dele e dizer muito mais. O tempo passou, o Espiritismo chegou, não para ser mais uma religião, que não é esse o papel do Espiritismo, mas na predição feita pelos próprios Espíritos superiores, o Espiritismo viria para a humanidade para se tornar a alma das religiões. Ele não veio, repito, disputar espaço. No sentido de que as pessoas vão se tornar espíritas? De forma alguma. Elas vão continuar caminhando aonde elas estão caminhando. Mas o que a gente estuda aqui na doutrina espírita será de poder público, será de domínio de todas as pessoas, porque todas elas vão estudar esse fenômeno extraordinário da vida, a comunicabilidade dos espíritos, a importância da reencarnação e todos os princípios que a gente discute aqui. Para nós, nesse momento de muitas definições, de muita aprendizagem, nós vamos encerrar a nossa atividade da noite com um pensamento de Emmanuel que diz assim: ouve, amigo,
Quem quer que sejas, está no livro Companheiro. Quem quer que sejas, onde estiveres e com quem estiveres, tenha sofrido graves equívocos ou cometido muitos erros, esteja sobre fadiga, após haver carregado pesadas tribulações, suportes essa ou aquela enfermidade, permaneças no cerco de rudes aflições, vivas em abandono por parte daqueles a quem mais ames, hajas experimentado desilusões ou agravos que jamais aguardastes, caminhes no cipoal das tremendas dificuldades, anseies por afeições que nunca tivestes, suspires por ideais cuja realização te pareça remota, lastimes prejuízos com os quais não contavas, trabalhes sobre injúrias e perseguições que te envenenam as horas, sirvas sobre incompreensões ou pedradas, por fim, ou chores a perda de entes queridos ante a visitação da morte. Sejam quais forem os impedimentos ou provações que te assinalem a vida, serena o espírito na fé viva e permaneça na tarefa que te foi reservada. Porquanto, sempre que estejamos guardando paciência e confiança em nossos obstáculos, trabalhando e servindo na prestação de auxílio para liquidar fraternalmente os problemas dos outros, Deus, em regime de urgência, liquidará também os nossos. Confiemos na caminhada, ouvindo as indicativas que chegam para nós do mundo maior. Pois nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas, porque assim o Senhor espera que aprendamos a valorizar a vida e, por consequência, sermos felizes. E o nosso tema, que trata da imortalidade da vida, ele nos esclarece de uma forma muito eficiente de que o que está acontecendo agora com as pessoas e no lugar que estamos, em breve vai mudar. E muita coisa vai se renovar. Aproveite as pessoas, aproveite a circunstância. Valorize o espaço que você se encontra. E aprenda a servir aqueles que estão ao seu lado. Porque o cristão só será feliz quando praticar o bem, servindo ao outro. O serviço ao outro é que nos concede o passaporte para a vitória real. E bem-aventurados são espíritos que desencarnam, como, por exemplo, desencarnou Chico Xavier. Uma vida inteira servindo ao semelhante. E desencarna Chico Xavier. E depois de passar pelas adaptações naturais que todos nós passamos, ele suplicou a Maria Santíssima que pudesse conceder para ele a oportunidade de continuar a servir, a marchar e a amar. E por isso que a família Xavier, nesse momento, é abraçada, é envolvida por tantas bênçãos que dimanam do alto. E nós agradecemos de alma e coração a dona Francelina Gomes, a avó do Chico,
a Maria de São João de Deus, a mãezinha do Chico, e a essa alma bendita, querida, amada, Chico Xavier, por estarmos tendo a oportunidade de relembrar suas passagens, porque, por certo, elas vão nos elucidar quando chegar o momento da grande mudança, que todos nós iremos passar. Quem sabe, no momento da nossa passagem, a gente não venha a relembrar destas histórias. E por relembrar dessas histórias, pode ser que na hora uma mão luz se apresente e a gente vai confiar nessa mão, vai segurar a essa mão e a gente vai sair com muito mais robustez, com muito mais consciência do processo natural que todos nós vamos viver. Porque com o Evangelho, seguindo os passos de Jesus, o caminho é para a ressurreição definitiva, que se dará nos domínios de cada coração. Muita paz para todos. Que assim seja. Nós agradecemos ao Carlos Alberto